Olá, este é o podcast do meu curso, Meu Direito, Seu Direito, sempre trazendo uma novidade, algum tema do direito, de repercussão. E hoje o nosso tema, sempre trazendo um especialista também para falar a respeito dos temas abordados aqui. Hoje o nosso tema é sobre direito do consumidor, especificamente sobre planos de saúde. Quem vai falar conosco é a professora Ana Carolina Victalino, para não errar o nome, né? Que ela é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo, também é advogada. Então, seja bem-vinda, professora. Olá, Carmen. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Olá a todos que também estão nos acompanhando. É uma honra participar dessa série que já é um sucesso, que envolve aí os temas, né? Vamos dizer, a atualidade do dia a dia do direito. Com certeza. E hoje nós temos um tema que é extremamente importante, que praticamente pega a vida de todo mundo, né? Todas as pessoas têm um plano de saúde e têm um problema de plano de saúde. Então, só para a gente contextualizar, falando que ele vem, os planos de saúde são todos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, eu gostaria que você começasse a falar assim um pouquinho para a gente. Vamos lá, gostei do começo, né? Todo mundo tem um problema envolvendo plano de saúde, mas quem não tem conhece alguém que tem. Sim, né? Verdade. Hoje, assim, no nosso dia a dia, tem sido uma temática, principalmente aí na advocacia, os advogados têm trabalhado, né, com questões envolvendo plano de saúde, e acho que essa vai ser um caminho que cada vez mais nós vamos ter demandas envolvendo plano de saúde. No contexto geral, né, nós temos uma lei específica que cuida dos planos de saúde, a Lei 9.658, mas ela é da década de 90. E aí nós temos também, né, por se tratar de contratos de consumo, né, muito claro, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Só precisa ter uma atenção que os planos de saúde de autogestão, existe uma súmula do STJ que fala que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque são planos em que não tem ali, né, de fato, todas as características de uma relação de consumo, porque você não tem ali de um lado um fornecedor que está avisando lucros. Então, os planos de saúde de autogestão não se aplicam o CDC. E isso é consolidado no STJ. Tirando os planos de saúde, né, que esses de autogestão têm regras específicas, os demais planos de saúde, sim, tem uma proteção consumerista, né? Tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. E aqui, quando a gente fala em proteção do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem os elementos, né? Ali, processuais, inversão de ônus da prova, a gente tem uma figura ali, vamos dizer, né? Ela tem uma vulnerabilidade frente às operadoras de plano de saúde, e aí a gente começa a, vamos dizer, perceber quais são os tipos, né, de negativas, algumas consideradas abusivas, outras não consideradas abusivas. E nós tivemos também, né, Carmen, aqui no ano de 2025, movimentações no judiciário com o STF pronunciando sobre temáticas envolvendo os planos de saúde. E que para a advocacia isso daí precisa ficar muito claro, né? Nós precisamos agora ter um cuidado. Não basta mais nós ingressarmos com uma ação e falar, olha, esta negativa é abusiva. No passado praticamente era assim, né? Aí nós tivemos agora um cerco a respeito desse tema, em que vai requerer um pouco mais de técnica dos advogados nos tipos de pedidos envolvendo planos de saúde. Mas sempre, não é que assim, olha, o judiciário fechou completamente as portas para o consumidor. Não, irá requerer uma conduta mais técnica dos advogados em ações envolvendo planos de saúde. Tá? Então, não é uma negativa absoluta. E aí, quando eu falei assim que todo mundo tem um problema, porque existem inúmeros problemas com relação a isso, né? De aceitação, não, de aderência, como é que fala o termo direto da pessoa que contrata os serviços, né? Eu acho que de abrangência, de uma série de coisas. Quando falamos em plano de saúde, né, começa as questões envolvendo desde a contratação mesmo. Então, nós temos algumas situações em que os planos recusam, nós temos situações principalmente envolvendo os planos de saúde individuais, porque a ideia das operadoras é acabar com os planos de saúde individuais. Ah, mas por que vão acabar? Porque o plano de saúde individual, o reajuste dele, ele é regulamentado pela ANS. Então, a gente tem ali qual que é de fato o percentual que pode. Então, a ideia, sim, das operadoras é pôr fim a estes planos de saúde individuais, que são regulados pela ANS, a questão do reajuste. E fazer com que, e cada vez tem aumentado, tá? Isso muito mais, os planos coletivos, né? Porque nos planos coletivos não tem o controle do reajuste.
Então, hoje a gente tem, principalmente, pessoas que têm planos de saúde individuais, quando nasce, né, ali o filho, e a própria legislação prevê que o filho deve ser, sim, né, participar deste plano de saúde, a gente tem uma negativa. É muito comum hoje a gente encontrar negativa. A operadora fala o seguinte: olha, eu não estou mais comercializando este plano, então não vai ter aqui o ingresso dessa criança nesse plano. Ou mesmo, né, o titular do plano de saúde individual, ele casou. E aí o cônjuge tem direito a participar. E o plano de saúde fala, né? Não. Então nós temos sim essa frente, né, esse tipo de negativa já na adesão ao plano, né? E por ser regulamentado por uma lei que versa sobre plano de saúde, por a gente sempre ter a base, o Código de Defesa do Consumidor, que traz garantia, que traz proteção a esse consumidor, judicialmente nós conseguimos reverter isso, tá? Então, eu acho que o interessante seria já olhar o contrato, né? Antes de sim. contratar, já perceber se vai poder se casar, se a esposa vai entrar o marido ou o filho. Exato. É importante, né? Não, exatamente. Acho que assim, que hoje quem tem planos individuais, isso é de extrema importância, você ter o contrato, né? Porque para verificar ali quais de fato são as cláusulas, as limitações, né, envolvendo o plano de saúde. Então, assim, o primeiro aspecto é esse mesmo, né, da adesão ao plano. E também, às vezes acontece muito, né, ou eu vou contratar um plano agora, e aí existe contratei o plano e eu tive uma situação de urgência. E aí o plano vira e fala, não, você está num período de carência. Não estou no período de carência. Foi uma situação de realmente urgência. E aí a gente também tem a legislação que vem proteger, né, esses beneficiários dos planos de saúde, os consumidores, a ter direito a essa cobertura. Mas você precisa demonstrar que, de fato, foi algo ali urgente, né? Então, esse também é um outro aspecto envolvendo plano de saúde muito comum, Carmen. O outro também que tem são as doenças pré-existentes, né? Isso ainda está briga ou ainda já é pacífico? Como é que funciona? Sim, nós também temos, tá? Aí voltamos novamente, veja só, ainda a gente está naquela questão da contratação, né? Na adesão. Sim, dificuldades aqui envolvendo as doenças pré-existentes. Então, você, enfim, faz a contratação de um plano e aí, ao longo dessa contratação, você tem algum tipo de problema. E aí o plano vira e fala o seguinte, mas veja bem, esse problema aqui, ele era pré-existente. Eu não estou obrigado a cobrir isso. Mas espera aí, plano, como é que foi, de fato, né, no momento da contratação, essa análise de doenças pré-existentes? Você realmente foi a fundo investigar isso? Porque o que a gente sabe, né, Carmen, muitas das vezes aquele relatório ali que você preenche não é nem preenchido pelo consumidor. Muitas vezes é pelo próprio corretor. E aí existem algumas informações que às vezes estão até ali naquele relatório, só que acabam deixando e não vão lá de fato, né, aprofundar, verificar o que aconteceu. E quando não se tem isso, né, o plano no momento ali de contratação, ele não tomou o cuidado de verificar exatamente sobre aquela doença pré-existente, ele não pode negar a cobertura. Mas hoje em dia os planos também estão bem, assim, vamos dizer assim, atentos a tudo isso, né? Sim. Porque, por exemplo, se eu tive um câncer e eu vou contratar hoje um plano, eu precisaria de descrever, dizer que tive um câncer. Exato, não, isso com toda certeza o consumidor, né, vai ter, você como está contratando, você precisa agir com boa fé, né, de fato ali relatar. Então a gente tem situações em que sim, existem alguns relatos, né, tem ali informações, só que aí o plano não vai investigar a fundo, que para ele está tudo bem, né, aquela informação ele vai lá e nega. Aí, nesse caso, a gente tem as medidas, mas óbvio, né, o consumidor ele sempre tem que agir com boa fé. Então, quando a gente fala assim, olha, os contratos envolvendo o plano de saúde são contratos protegidos pelo CDC, não é que o consumidor tem 100% ali a verdade real, né? Agiu com boa fé? Qual que foi de fato a conduta? Então, tem todo este elemento a ser analisado. Mas essa questão de doenças pré-existentes, existem algumas negativas do plano que são negativas abusivas. Porque ele realmente não aprofundou para verificar. Ele não fez uma perícia, ele não teve alguém ali naquele momento da contratação verificando se de fato existia essa doença pré-existente. Porque, por exemplo, se aí a pessoa fala, não, eu já tive câncer, eu já tive alguma doença, sei lá, genética, não sei.
E aí ele pode negar ou se acontecer Sim, depois? sim, porque nós temos a cobertura parcial, tá? Então, de fato, quando o consumidor ele vai lá e ele relata o seguinte, e a minha recomendação é sempre, né? A gente precisa agir com boa fé. Sim, Então, se eu tenho alguma doença pré-existente, eu não vou falar isso depois, se o plano negar, realmente, olha, pode acontecer alguma coisa. Existem, sim, alternativas eu digo não, mas medidas que você pode reverter, mas sempre o consumidor ele tem que agir com boa fé. Né? Para ele ter a proteção consumerista, ele tem que ter agido com boa fé. Então, quando você está lá preenchendo e você relata, olha, eu tenho isso e tudo mais, então aí a gente tem uma cobertura parcial. Para aquelas doenças, pelo período de 2 anos, não tem cobertura, mas depois disso, é cobertura integral. ok. Tá? Então, aí temos um período. E temos outro problema, né? Que é a coisa do Estatuto do Idoso. O salário idoso também é um problema, né? Porque, Não quer dizer, não é um problema, né? É uma situação que, por exemplo, você faz uma adesão de um contrato e você fica lá 10, 20, 30 anos, isso o tempo passa e isso pode aumentar os valores. Como é que está isso também, né? Precisa meio... Quando falamos em reajuste, né, e um dos temas até de 2025 que o STF se manifestou é uma questão envolvendo o reajuste e os planos de saúde antigos. Porque os planos de saúde antigos, eles são anteriores ao Estatuto da Pessoa Idosa. E o Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz uma limitação com a questão etária. Então, o que os planos faziam? Né? Falava, olha, esse plano aqui ele é anterior ao Estatuto, eu não tenho que observar esse limitador. Então, cada vez mais que a idade ia avançando, cada vez mais a mensalidade ia aumentando. E aí, então, né, tivemos um julgamento, a ADC número 90, via STF. Ela não foi concluída ainda o julgamento, esse nosso podcast, ele está sendo gravado em dezembro. Em dezembro de 25 ainda não foi concluída, nós tivemos um pedido de vista pelo ministro Alexandre de Moraes, mas já tem-se a maioria, tá, de que o Estatuto da Pessoa Idosa se aplica aos planos de saúde antigos, planos anteriores a este estatuto, e que deve ser observado esse limitador de fato da questão idade. Então, a gente não pode ter mais, né, aqueles reajustes extremamente abusivos. Vamos sim, sempre haverá reajuste, mas aí a gente tem que entender que reajuste é esse, né? É o reajuste pela idade ou o reajuste mesmo ali da mensalidade? O que essa DC 90, né, que gente, nós já temos a maioria, é a questão do reajuste etário, né? Então, ali chegamos em determinada idade, parou-se o reajuste etário, mas continua-se tendo o reajuste que se quer aplicado para qualquer idade, tá? E aí, ainda quando falamos em reajuste, Carmen, esse é um tema que tem crescido e vai crescer cada vez mais, é o reajuste envolvendo planos de saúde coletivos. É aquele que você tem o seu plano de saúde, por exemplo, nós advogados da OAB. Eu consigo ter um plano de saúde via OAB. Então, é uma categoria de advogados, e aí todos esses advogados, em razão dessa categoria, conseguem ter um plano de saúde coletivo, que não é mais em conta, né? Ou mesmo, eu tenho uma empresa, e aí, pela minha empresa, eu consigo ter um plano de saúde. Então, os sócios, os funcionários, todos vão ali utilizar este plano de saúde. Tudo isso nós chamamos de planos de saúde coletivos. E as operadoras só querem ter planos de saúde coletivos. A ideia é acabar com o plano de saúde individual. Então, assim, tudo que se possa fazer para tornar difícil a manutenção de um contrato de plano de saúde individual, as operadoras elas querem isso. Mas é difícil um pouco, né? Porque como é que vai fazer com as pessoas? Terão que fazer um... Então, o que fazer com as pessoas? Qual que é o movimento que nós, enfim, vivenciamos, né? Vá se cortando coberturas. Então, assim, eu tenho clientes que têm plano de saúde individual, plano de saúde que foram contratados em 1990, 1992, 1994, e a pessoa ela contratou aquele plano de saúde porque ela queria cobertura ao hospital XYZ, ao laboratório XYZ, e ela paga um preço para isso. São planos com valores elevados. E aí o movimento que nós temos é cada vez mais de descredenciamento.
Então, vai se tendo descredenciamento do hospital XYZ, do laboratório XYZ. E por que isso, né? Na verdade, aí as operadoras elas se utilizam no sentido de que, não, é um redimensionamento da minha rede. Mas não, é um descredenciamento para que a pessoa fique ali de fato sem a cobertura e que ela vá procurar uma alternativa. Porque é engraçado, Carmen. Não tem o atendimento no plano individual, mas o coletivo daquela mesma operadora, o XYZ atende. Né? Então, volta e meia, nós nos deparamos com a operadora X em massa para vários contratos individuais, faz esse movimento. A Y depois. Só que essa questão de descredenciamento também, ela é regulamentada, tá, pela ANS. A própria lei dos planos de saúde também prevê isso. Não é assim da noite para o dia, e aí a importância do consumidor estar muito sempre bem informado, porque ele tem garantias, e via uma ação judicial é possível você reverter isso, tá? Então a ideia é que vamos, assim, fechar o cerco do plano individual, fazer com que ele não faça mais sentido, para que as pessoas, elas façam a migração para planos coletivos. A ideia dos planos é isso, que a gente tenha planos coletivos. Mas por que que eles querem tanto, né, ter estes planos coletivos? A questão do reajuste. Porque o reajuste de um plano coletivo, ele não é regulamentado pela ANS. E aí Então, eles podem, às vezes a gente se depara com plano de saúde com reajuste de 40%, sim. 35%, Abusivo, tá? 28%. Mas por que isso daí? Sim. Né? E o fundamento, né, a justificativa do plano é no sentido de que, não, porque eu tive esse gasto mesmo com isso e eu preciso ter esse reajuste. Tá bom, então vem cá e me prova. Me prova mesmo, plano, que você teve todo este gasto, né, com médico, hospital, laboratório, e que faça sentido esse reajuste de 28%. Sim. E aí não se apresentam, né? Então a gente não tem os relatórios que são apresentados. E aí é onde entra a proteção ao consumidor. O consumidor tem direito à informação, né? É um direito básico do consumidor. Então, por exemplo, essa questão de que o consumidor tem direito a saber de fato por que este reajuste, isso não está na lei do plano de saúde, mas isso está no Código de Defesa do Consumidor. É aqui onde a gente faz o link da proteção consumerista aos contratos de plano de saúde. E aí são processos, né? São esses tipos de processos de reanálise, de reajuste abusivo, está crescendo no judiciário, né? Então, se você pega pesquisas, a gente tem um aumento desse tipo de processo e vamos ter cada vez mais. Sim. Porque com essa migração de plano individual para coletivo, vai aumentar a quantidade de beneficiários. Então, vai aumentar pessoas que são afetadas por um reajuste que não tem controle nenhum. Sim. E aí são processos que não são processos simples, né? Porque são processos que, a depender, nós vamos ter que nos deparar com uma perícia autuarial, né? Uma perícia ali que, de fato, vai verificar sobre esses critérios de reajuste. Mas hoje é um problema bem acentuado mesmo nas relações envolvendo o plano de saúde, a questão dos reajustes. Essa é uma das coisas, né? Aí nós temos aqui, eu trouxe para nós falarmos aqui a respeito de 4 notícias que saíram do Conjuro essa semana e a semana passada, né? E uma delas é essa da terceira Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que manteve a decisão que obrigou uma operadora a restabelecer o plano de saúde de uma menina com paralisia cerebral e epilepsia, cujo contrato havia sido cancelado de forma unilateral. E isso é algo complicado também. Exato, os planos, tá? Acho que esse é um primeiro ponto, que todo consumidor ele precisa estar muito bem informado. Quando você está diante de um tratamento médico, não pode o plano de saúde, de fato, cancelar o seu plano. Porque, assim, é um contrato, tá? Então, assim, plano de saúde, ele é, de fato, um contrato. Então, eu tenho operadora que tem seus direitos, eu tenho o consumidor que tem seus direitos. E todo contrato, ele pode ter a sua resolução, né? Eu não quero mais. Então, isso pode, de fato, acontecer. Mas, quando o consumidor, o beneficiário do plano, está em um tratamento médico, aí você não pode ter essa rescisão. Você não pode deixar ele desamparado. Então, esse é o motivo pelo qual da notícia que se obrigou ao plano reativar, de fato, ali todo a cobertura, né, a se utilizar o plano. Porque quando você está em um tratamento médico, não pode ter ali cancelamento unilateral, uma rescisão do plano de saúde. Que é um absurdo também, né? Demais. Meu Deus do céu, pensou como é que fica uma criança desse jeito? Depois temos uma outra notícia que é a fórmula base de aminoácidos, aí é bem específico, né?
deve ser custeada pelo plano de saúde, pois é tecnologia em saúde indicada para o tratamento de crianças de 0 a 24 meses diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca. Interessante isso, né? Mas como é que se diz? Aqui é o tratamento, também manter a mesma coisa, Sim, né? Da mesma exatamente. forma. Quando nós falamos, né, em tratamento, Carmen, e aqui o plano de saúde ele cobre determinada doença, determinada ali problema de saúde. Só que todo o tratamento necessário para aquele problema também precisa ser ali custeado. É. Então aqui é muito comum, né? E talvez até tenha aqui como uma das notícias que foi recente, a questão da criopreservação de óvulos para mulheres que fazem tratamento para câncer. Ah, que interessante. Então, nós não temos, né, de fato, na lei que tem cobertura a questão da criopreservação de óvulos, mas tem cobertura ao câncer. Só que o tratamento do câncer, a quimioterapia, a radioterapia, vai influenciar na questão da fertilidade da mulher. Então, aí o judiciário entende que o plano também ele precisa cobrir esta criopreservação de óvulos, que faz parte do tratamento daquela doença que é coberta. Que interessante. É bom saber isso, né? Porque as pessoas que estão aí, e são coisas muito específicas, não é algo que é comum toda hora, né? Não é algo tão tranquilo assim. Depois nós temos uma outra notícia que vai falar assim que não cabe ao plano de saúde limitar acesso a tratamento médico disponível para uma doença coberta quando este é indicado por médico especialista na área. Essa questão. Essa daqui, Esse é o nosso exemplo. Então, porque na verdade é o oncologista que ele acaba por indicar a paciente, fala, olha, nós vamos iniciar o tratamento, né, com radioterapia, com quimioterapia, isso vai ter um efeito na questão da fertilidade. Então, eu estou prescrevendo a criopreservação de óvulos. Então, o plano tem que cobrir. Porque isso faz parte da questão do tratamento do câncer, que o câncer é uma doença coberta. Mas isso entra numa discussão enorme, porque os planos não vão falar, está coberto isso. Os planos vão discutir, vão negar, e tem briga. Exato. Aí nós vamos para uma discussão, mas o STJ já se posicionou sobre esse sentido. A gente tem também jurisprudência dos tribunais de justiça do Estado favoráveis nesse sentido, que para mim faz total, assim, é muito lógico a questão, né? Se tudo isso decorre daquela doença que é a doença do câncer. Então, todas as outras questões precisam ser cobertas. Que bom, né, que nós temos, o STJ já se manifestou sobre isso e os tribunais de justiça do Estado também. E é bom porque com o STJ o Brasil inteiro se beneficia, porque São Paulo acho que é mais acelerado em termos de julgamentos. Sim, né? Muito mais. Não, a ideia é sempre quando a gente falamos em jurisprudência, em questão jurisprudencial, quando a gente tem um precedente de STJ, a ideia é que ele se reproduza a nível nacional, né? É bom para todo mundo. Isso. Essa questão ainda ela não é tese repetitiva, tá? Mas é um precedente que a ideia é que ele seja, né, de fato, observado pelos demais tribunais. Que quando a gente fala em processo judicial e precedente, o Código de Processo Civil, ele traz ali, ele tem vamos dizer, uma orientação, né, que precedente deve ser observado por juízes e tribunais, né? Então, nós temos uma regra que deve ser ali observada. Uhum. E aqui temos mais uma notícia, que aqui é também do Mato Grosso, a primeira Câmara de Direito Privado, que ordenou que um plano de saúde reative o contrato com o consumidor vítima do golpe do boleto falso. Olha só, esse tema é bem interessante e ele traz novamente aqui o vínculo, né, entre plano de saúde e Código de Defesa do Consumidor. Porque se a gente for pensar, essa questão de boletos falsos, fraudes bancárias, né, nas nossas legislações não temos nada previsto ainda, porque isso, quando a legislação de fato foi criada, ali nós não tínhamos nada, não se tinha esses golpes e tudo mais. Agora você imagine, né? Olha, eu sou um beneficiário de plano de saúde. Se eu paguei um boleto falso, os golpistas tiveram acesso ao banco de dados da operadora do plano de saúde, que sabia que eu era beneficiário daquele plano de saúde, que sabia o meu CPF, que sabia qual era o tipo do meu plano e tudo mais. Então, na verdade, houve aqui um vazamento de dados da operadora. Então, o sistema da operadora estava frágil. E aí eles vão lá e fazem um boleto falso. Eu acredito, consumidor, boa fé, que eu estou de fato quitando o meu plano. Eu quito o boleto falso e aí não é que eu deixei de pagar.
por uma falha na prestação de serviços da operadora, que de fato não cuidou dos meus dados, os golpistas tiveram acesso e eu fui pagando. E aí vai a operadora e cancela o meu plano, né? Então aqui o judiciário fazendo esse link, o dever dos fornecedores também, né, de prestador de serviço, de guardar as informações sigilosas, faz com que seja reativado esse plano, né? O consumidor não deu causa a esse cancelamento, a essa rescisão, né? É muito interessante essa notícia e esse tipo de decisão que a gente verifica, né, conversando muito bem o CDC e os direitos dos beneficiários de plano de saúde. Muito bom. Eu acho que faltou a gente falar um pouquinho sobre a Lei 14.454 de 2022, né? E depois a ação direta em constitucionalidade também, 7265, que eu acho que é legal falar. Sim, também um outro movimento, né, pessoal? Quando a gente fala em plano de saúde, a questão do rol da ANS. O rol da ANS sempre está no dia a dia na discussão. E a discussão esse rol ele é exemplificativo ou ele é taxativo? E aqui nós temos um histórico, uma ordem a se observar. Por muito tempo, mesmo muito tempo, o rol da ANS ele era considerado exemplificativo. Então, bastava que nós tivéssemos uma prescrição médica, né, e a negativa do plano para que se acionasse o Poder Judiciário e aí, acionando o Poder Judiciário, nós tivéssemos ali a cobertura. E isso por muitos anos, tanto é que nós temos súmulas de tribunais de justiça de Estado versando sobre isso. Eu tenho uma atuação muito forte no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então conheço bastante as súmulas aqui. Em São Paulo a gente tem 2, 3 súmulas do TJSP falando que, olha, basta a prescrição médica para que o plano cubra determinado tratamento, determinado medicamento, porque esse rol ele é exemplificativo. E foi assim por anos. No ano de 2022, nós tivemos um movimento no STJ, num julgamento de um embargo de divergência, no sentido de que esse rol da ANS ele foi definido como um rol taxativo. Mas ele era um rol taxativo, mas de taxatividade mitigada. O que é um rol de taxatividade mitigada? Olha, a premissa é que só vá cobrir aquilo que está no rol. Mas o problema é que esse rol ele demora para ser atualizado. Tem toda uma questão burocrática, né? E aí o que o STJ faz? Ele é de taxatividade mitigada. Então, o que não estiver no rol, mas cumprido alguns requisitos, ok, vai ter que ser cumprido. Isso gerou uma comoção, né? Uma comoção na sociedade, uma comoção na política e tudo mais, que aí nós tivemos a lei, que foi a Lei 14.454 de 2022. Essa lei traz em um artigo expressamente o rol da ANS, ele é um rol exemplificativo. Opa, voltamos então ao que nós tínhamos no passado, né? Legal. Só que aí esta lei foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 7265, né? A ADI 7265 foi julgada no ano de 2025, nos diz o seguinte, olha, sim, a lei, né, que fala que o rol ele é exemplificativo, essa é uma lei constitucional. Mas o rol ele é de taxatividade mitigada. Então, voltamos para aquela questão de 2022. Então, aí nós temos requisitos agora a cumprir. Não basta mais o advogado pegar a prescrição médica do médico e falar o seguinte, olha, eu quero esse tratamento e aqui você tem a negativa do plano. Não basta mais você só ter esses 2 requisitos, prescrição médica e negativa, para você ir lá acionar o Poder Judiciário. O que o STF faz é criar, de fato, né, ali requisitos a se observar. Ok, vamos ter que ter a prescrição médica? Sim, vamos ter. Só que nessa prescrição médica eu preciso mostrar que não tem uma alternativa no rol que possa ser utilizada. Então, eu já criei o primeiro aqui, condição. Né? Então, eu tenho que ter a prescrição médica, só que essa prescrição médica tem que demonstrar que dentre ali as coberturas do rol, uma outra não serve. Além disso, tenho que demonstrar que existe uma evidência científica de que aquele tratamento ele é de fato necessário e ele é de fato o que vai fazer efeito. Então, veja que o laudo médico tem mais outra informação a cumprir. E além disso, eu preciso comprovar
que esse tratamento ele não foi negado pela ANS, né? Porque você tem tudo ali que vai se fazer no Brasil, que vai se utilizar, você tem que ter a aprovação da ANS. Então, eu tenho que provar que isso ainda não foi negado, ou que já foi autorizado pela ANS, ou se não foi autorizado, já tem um pedido de autorização. Então, assim, tratamentos completamente assim, experimentais, que são de outros países, né? E que ainda não tem um registro, isso está cada vez mais complicado. Então, agora, para a gente pensar em uma negativa como abusiva, tem todos esses requisitos que nós precisamos provar. E aqui entra, né, a questão do advogado, precisa ser muito técnico, saber se comunicar muito bem com o médico que vai prescrever esse tratamento, para que se tenha todos esses temas. E aí também entra, né, enfim, aqui um complemento que eu trago de informação. Hoje a gente tem no judiciário, foi criado via CNJ, o NATJUS. O NATJUS é um sistema que auxilia os juízes, os julgadores, no julgamento de demandas quando versam sobre planos de saúde, sobre questões de saúde, porque são médicos mesmos ali que estão vinculados ao Poder Judiciário, que vão ali, de fato, né, dar um parecer sobre as questões das evidências científicas sobre o tema. Então, para o advogado, né, chegou ali no escritório algum tema envolvendo isso, é de extrema importância que você conheça a base do NATJUS. Vê se o NATJUS já não se manifestou e você tem acesso aos casos do Brasil todo, via plataforma CNJ. Vê se já não se manifestou sobre essas questões, né? Porque às vezes, olha, o NATJUS falou que não tem uma base científica, então não adianta a gente vender um sonho ali para o cliente, né? Que essas questões de saúde, elas são muito sensíveis, né? Então você tem que ter uma sensibilidade com a pessoa que está precisando ali do judiciário neste momento. Sim. Então, enfim, tivemos aí agora uma questão muito mais técnica, né, envolvendo essas questões de plano de saúde. E aí, vamos falar um pouquinho, por exemplo, os alunos ou recém-formados, ou pessoas que querem ingressar nessa área para trabalhar com um plano de saúde, enfim. Precisa de ter o conhecimento do Código do Consumidor, eu acho que é o básico, Sim, né? total. Precisa de ter muito conhecimento disso. E aí, ingressar nessa área tem cursos, existem Isso. Não, pós-graduação. Carmen, acho que assim, cada vez mais, tá? E com essa decisão do STF, que foi aqui no ano de 2025, a necessidade, né? Quando eu quero falar assim, olha, eu vou atuar com plano de saúde, sim, eu preciso saber a base, que é a lei que nós temos lá da década de 90. Eu preciso saber também Código de Defesa do Consumidor, mas não só. Eu preciso saber entendimento jurisprudencial, porque se de fato é muito dinâmico, tá cada vez mais. Eu preciso saber resoluções, porque a ANS tem uma série de resoluções sobre o tema. Então eu preciso de fato ter ali um curso prático voltado aos casos envolvendo o plano de saúde ou de fato ali uma especialização. Né? Porque está cada vez mais assim específicos, né? Não é mais a gente utilizar nossas legislações gerais sobre o tema. Eu também preciso saber as especificidades, né? Tem algum curso que você faz ou você ministra algum curso ou indica? Aqui no meu curso nós temos um curso envolvendo sim planos de saúde, tá? Então é um curso extremamente prático que é voltado com análise de jurisprudência mesmo, qual que é o entendimento, enfim, vamos dizer, para as coisas acontecerem, né? Aquilo que eu sempre falo, olha, eu preciso aqui ter um curso para ver as coisas acontecerem, como de fato está acontecendo. Então, aqui a legislação, essa legislação aplicada na prática. A gente também tem a pós-graduação de Direito do Consumidor, que essa pós-graduação de Direito do Consumidor, ela tem parte, né, módulos ali que envolvem também as questões de plano de saúde. Participo também dessa pós-graduação de Direito do Consumidor. Que bacana. E aí, vamos falar um pouquinho da comissão, né, de defesa do consumidor da OAB. Fala um pouquinho desse trabalho também, que é bem interessante. Sim. Bom, a comissão, né, eu estou ali como vice-presidente da comissão. Na vice-presidência da comissão, nós, vamos dizer, temos os temas gerais, né, então é muito bacana, porque existem determinadas situações no dia a dia que a comissão, ela é de fato, ali, ela é ouvida, né, qual é a opinião sobre aquilo, tudo questões que envolvem
consumidor, e dentro da comissão a gente tem grupos especializados. Então, existe um grupo especializado de direito à saúde, tem um grupo especializado de direitos dos passageiros, um grupo especializado de fraudes bancárias, e é onde, né, de fato, se tem discussões, são discussões extremamente, vamos dizer ali, fundamentadas, com julgados e reuniões, para que possa cada vez mais se desenvolvendo, congressos e todo específico da nossa temática aí de consumidor. Que é interessante, né? E aí, por exemplo, se tiver algum aluno ou advogado que queira participar, também pode se inscrever no site da OAB, né? E sim, a inscrição é via site da OAB, então você se manifesta. Hoje a nossa gestão até é uma gestão totalmente assim, portas abertas, né, para que quem quer se inscrever, quem quer participar de uma comissão, pode ali manifestar seu interesse, fazer essa inscrição, não precisa esperar ser convidado, né? Então a gente quer ter cada vez mais esse acesso a advogados que venham para as discussões. Então você consegue hoje, via OAB São Paulo, fazer a sua inscrição diretamente no site da OAB. Muito bom. Bacana, então, Carol. Temos mais alguma coisa que você queria deixar aqui para todo mundo? Nós fizemos anotações aqui, mas acho que nós fizemos tudo. A súmula 469 do STJ, até anotamos aqui para a gente ver, mas acho que também eu falo tudo, né? A 469 é exatamente isso, que o CDC aplica-se aos planos de saúde, mas exceto, tá, os contratos envolvendo autogestão. A autogestão não temos aplicação do CDC. É isso aí que você falou no começo, né? Então, maravilha, eu acho que é isso. Eu acho que pegamos bastante assunto, né? Eu acho que falou de bastante tema aqui, que são os mais polêmicos, acho que atualmente, né? Sim. Não tem nada assim atual agora, assim, já saiu, são esses. Abordamos aí os principais pontos. Então, maravilha. Então, gratidão, Carol, professora Carol, e gratidão a vocês que assistiram o nosso podcast, e agradecemos e até a próxima semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.